A Voz dos Açores, com Graça Castanho. Na minha companhia, a partir dos estudos da SMTV em Ponta Delgada, a jovem engenheira Sílvia Bulhões, natural da freguesia de São Brás, Ilha de São Miguel, formada em Agronomia pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Por aqui vamos ficar à conversa durante 30 minutos sobre uma das maiores paixões da vida desta profissional, entre outras, obviamente, a agricultura. Bem-vinda, engenheira Sílvia. Olá. Que alegria tê-la aqui connosco e que prazer ter uma mulher que vem falar de um assunto tão importante e tradicionalmente ligado à esfera dos homens, do género masculino. Como é que surge esta paixão pela agricultura? É verdade, desde já muito obrigada pelo convite, pelo programa, os meus parabéns. Realmente a agricultura entrou na minha vida de uma forma, portanto, não muito planeada, embora desde jovem estivesse ligada, porque o meu avô era horticultor, o meu pai é produtor, ainda que leiteiro. Nós sempre nos habituamos a ir ajudar os meus pais ou a família no campo e, portanto, a própria infância, o brincar na rua, brincar na terra faz com que nós tenhamos, e eu especialmente, tenha este gosto pela terra e vontade de trabalhar. Depois do meu percurso escolar, decidi ingressar por Biologia Marinha, na altura. Mas ao nível do ensino secundário? Depois, quando terminei o secundário, quando concorri para a universidade, concorri primeiramente para Agricultura para Biologia Marinha. Só depois de estar lá é que percebi que se calhar não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me satisfazia, e então pedi transferência para o Porto, para a Faculdade de Ciências da Universidade de Porto, e ainda bem que o fiz, porque hoje sou muito feliz naquilo que faço. E como é que foi essa chegada ao Porto? Uma cidade bem diferente, ou como é que foi essa chegada ao continente? Sim, foi muito interessante. Fui a primeira da minha família a ir para a universidade, a ir para o continente. Na altura, o meu irmão casava naquela semana, e então os meus pais não podiam ir comigo, e foi uma aventura completa. Portanto, ir de mochila às costas, fazer a inscrição, sem conhecer o que era uma grande cidade, mas tive a felicidade de encontrar pessoas muito boas, muito acolhedoras. E a mãe ficou num pranto? Ficou a chorar muito, com saudades da sua Sílvia, completamente perdida, que é o que acontece à generalidade das mães açorianas. Exatamente. Tive um grande apoio da minha família, claramente, mas a minha mãe na altura ficou destroçada, porque era a sua menina, obviamente, não é? E gostou-lhe. Mas ficou muito orgulhosa, claro, de ter a filha a estudar numa faculdade e a ter uma profissão que um dia seria importante, e que penso que é muito importante neste momento. Então a família viu com bons olhos e foi motivo de orgulho desde o primeiro dia em que a Sílvia declarou e informou que ia para um curso ligado à agricultura. Sim, o meu pai ficou muito satisfeito, claramente, porque nós somos 4, somos 2 rapazes e 2 raparigas, mas era de esperar que fossem os rapazes a ir para a agricultura e não a rapariga. Curiosamente, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Os rapazes estão ligados a outras áreas que não têm nada a ver com a agricultura, e eu, então, sou a mulher da casa, a agricultura, digo eu, às vezes na brincadeira com eles. O que é que caracteriza um curso de engenharia agronómica? Quais são as cadeiras que as pessoas têm que estudar? Eu penso que e na altura havia um desconhecimento muito grande sobre o que era a agronomia, e penso que eu também não estava completamente informada do que é que poderia fazer com este curso. E alguns colegas meus diziam: olha, mas tu vais para este curso, vais plantar batatas a tua vida toda, vais plantar cenouras. Isto na altura até me fazia um bocadinho de confusão, porque eu se calhar não tinha pensado bem o que é que queria fazer no futuro. A permanência na Faculdade de Ciências permitiu-me ter acesso a diferentes cadeiras, desde genética, fisiologia, portanto, marketing, produção vegetal, quer dizer, uma série... Gestão também? Gestão agrícola, entomologia, proteção das plantas, tudo. E no fundo, nós acabamos o curso e percebemos que
a medicina e a agronomia não são tão diferentes como isso. E, porque também é preciso cuidar das plantas como se cuida do ser humano. Exatamente, porque tem a sua fisionomia, tem a sua forma de estar e de viver e que precisa ser cuidada e trabalhada. Não é? E sai-se um curso desses com a noção de que estamos todos ligados, os seres vivos estão todos ligados numa dinâmica planetária bem maior do que aquela a que nós nos habituamos a ver o planeta. pensar e a ver, é verdade. Nós saímos com uma perspectiva de que afinal estamos todos ligados e este mundo, as pessoas, as plantas, os seres vivos, quer dizer, não vivem uns sem os outros. Não é? E portanto é muito engraçado, não saímos da universidade a saber isto. Nós aprendemos isto com o trabalho que fazemos no campo, com o trabalho que vamos desenvolvendo com os produtores, com o mundo, não é? E estamos nessa constante aprendizagem. Hoje percebo que, de facto, está tudo associado. E é verdade, a engenheira Sílvia, que os astros estão muito ligados à agricultura, que é preciso plantar, semear, com a lua cheia, respeitar as fases da lua. Como é que isso se processa? Bem, aprende-se isso na universidade também? Não, eu como técnica, as ciências são sempre muito exatas, não é? E portanto, os antigos dizem que sim, as pessoas muito ligadas à agricultura biológica têm estas referências e acabam por fazer de determinada forma. A ciência não explica que assim seja. A verdade é que o que os antigos faziam, esta sabedoria ancestral faz sentido ou não faz? Faz sentido porque na prática acontecem às vezes milagres, não é? Dizem, mas como é que é possível? Como é que eu consigo explicar isso? E se nós formos procurar as razões pelas quais isto acontece, nós conseguimos ver que a planta tem um mecanismo que permite que aquilo aconteça. E, portanto, é muito engraçado. Eu imagino que a integração no mercado de trabalho e com o regresso a São Miguel não deve ter sido muito fácil, porque teve que se afirmar, digamos assim, uma mulher que vem com um curso de agronomia. Para já era diferente na altura, porque já está no terreno há quase 10 anos. Uhum. Como é que as pessoas que davam emprego, os homens que tinham o poder de dar emprego, olhavam para uma mulher que queria entrar num mundo marcado pelo masculino? Não foi fácil, mais porque tive a oportunidade de fazer um estágio nos Estados Unidos quando terminei a faculdade na Universidade de Illinois e, portanto, nós lá tínhamos uma forma de estar e a mentalidade deles não vê com diferença uma mulher, um homem que está na agronomia e que está a trabalhar nesta área, mas trabalhava em laboratórios. Quando vim para cá, fiz estágio no Laboratório Regional de Sanidade Vegetal e depois disto comecei a fazer apoio técnico aos próprios produtores. Alguns deles já com alguma idade e que, na altura, o que eu sentia era que eles sentiam-se bem a ter 2 dedos de conversa com aquela menina. Vamos agradar esta menina com um bocadinho de conversa e esta parte de aconselhamento, e isto eu vou fazer sempre como eu faço e como eu quero. Então houve resistência? Houve muita. As aprendizagens no Illinois foram bastante diferentes da realidade que veio encontrar aqui, mesmo ao nível dos produtos. Estou certo ou não? Ou foi o encontro de alguma produção que tivesse paralelismo com o que acontece aqui nos Estados Unidos? O trabalho que fiz nos Estados Unidos foi de investigação, muito relacionada com o trabalho prático em campo, em que nós estudávamos a forma de alterar o mecanismo do milho, naquela altura, para combater uma praga em específico. E isto é proteção integrada já em laboratório. Portanto, aplicar este conhecimento cá não foi difícil porque já estávamos numa fase de implementação da proteção integrada e, portanto, os conhecimentos que tive lá acabei por os adaptar aqui e aplicar aqui, embora numa vertente diferente, mais prática e não tanto de investigação. E como é que descobre a sua universidade para ir fazer um estágio internacional? Tive a sorte de ter uma professora muito empenhada, que também tinha feito o seu pós-doutoramento nos Estados Unidos, deixou portas abertas que permitiram levar, não só eu, mas 2 outras colegas da minha faculdade, do meu curso, e fomos as 3
Portanto, conseguimos foram com uma bolsa, conseguimos uma bolsa de alguma estudo. instituição portuguesa, de algum organismo? Nós, na altura, tivemos a bolsa da universidade e conseguimos, ao mesmo tempo, uma bolsa nos Estados Unidos. Portanto, nós fomos para lá como estudantes, mas trabalhadores. Portanto, fazíamos parte do staff da Isso universidade. no âmbito de algum protocolo? Ou sim, um protocolo entre... de um acordo sim, interuniversitário, exato, certamente. Exato. Então, como é que faz esta entrada no mercado de trabalho? Como é que as oportunidades foram surgindo? Portanto, passa muito pela persistência, pela valorização pessoal, por fazer as outras pessoas acreditarem que aquilo que nós estamos a transmitir faz sentido, mas também por uma humildade muito grande. Porque nós não podemos acreditar que com os conhecimentos teóricos que nós trazemos vamos conseguir mudar o mundo. E a verdade é que saímos da universidade com ferramentas de trabalho, não com conhecimento prático, não é? E então é o que nós precisamos juntar, o conhecimento do produtor com o nosso conhecimento teórico e fazer com que aquilo se torne numa melhor produção, em bons resultados para o produtor. Quando conseguimos que isto aconteça, então o produtor por si só começa também a valorizar o nosso trabalho e até começar a ligar, a pedir, olha, aconselho-me isto, aconteceu aquilo, como é que faço, como é que a senhora engenheira acha, e portanto tem sido um trabalho muito neste sentido e muito gratificante. A Sílvia sentiu que o curso deveria ter sido mais prático. Sim. Essa vertente prática de alguma forma falhou. Porque depois o choque, quando se chega ao terreno, é muito grande, porque trazemos as ferramentas, mas não há uma experiência efetiva no terreno. Exato. É uma falha realmente e com o passar dos anos nós conseguimos perceber isso. Nesta altura, a Faculdade de Ciências e o curso de Agronomia já está com uma vertente mais prática. Ainda assim, são as escolas superiores que estão realmente a ser fortes nesta componente prática. A Escola Superior de Santarém, o ISA também começa a ter aqui um trabalho muito interessante. Mas a Faculdade de Ciências estava muito direcionada para quem fazia investigação, quem queria seguir uma área mais focada na investigação. Depois foi usar estas ferramentas e aplicar à prática e fazer uma aprendizagem e um trabalho cá. Em que projetos é que tem estado envolvida desde as suas primeiras experiências profissionais? Portanto, comecei a fazer um estágio no Laboratório Regional de Sanidade Vegetal, onde implementamos em parceria e em colaboração com os engenheiros técnicos do laboratório, na implementação da proteção integrada e proteção das plantas. Depois estive na Maia, numa associação, a Mata, que geria a Mata do Dr. Fraga, que é um local muito importante para a freguesia da Maia. Estive lá durante 5 anos. Passado isso, tive uma passagem pela Holanda, decidi viajar até a Holanda e fazer uma experiência na produção de flores. Trabalhei lá durante 7 meses e depois regressei, foi quando iniciei o projeto da Terra Verde. Portanto, comecei a trabalhar para a Terra Verde. Esse projeto já existia quando cá chegou? Já existia, sim, já existia desde 2012. Foi como estagiária inicialmente ou já foi? Não, portanto a Terra Verde contratada para. A Terra Verde existe desde 2012. Em 2014 houve uma vaga, eu curiosamente fui a esta entrevista, mas como já tinha o projeto de ir para a Holanda, acabei por não ficar. Em 2016 surge novamente a oportunidade de concorrer para a Terra Verde, concorri e lá fiquei. Então o seu destino estava traçado? Estava traçado. Tinha que ir parar a essa associação. E porquê é que surge essa associação? Aqui nos Açores, essa associação é uma associação açoriana. Sim. Porque se já havia a associação de agricultores e talvez outras associações com esse olhar atento. Portanto, nesta área. A Terra Verde é uma associação de produtores agrícolas dos Açores muito vocacionada para a área da horticultura, fruticultura e floricultura. Não a agricultura tradicional, digamos assim. Exato. Não a área da pecuária,
porque o que se entendia era que a Associação Agrícola já fazia um papel muito interessante e muito importante na área da pecuária, mas que os produtores hortícolas, frutícolas e florícolas estamos a falar de quê? não estavam... Do cultivo do milho para alimentar as vacas depois? Não, esta área pertence completamente à Sim, mas esta área da pecuária sim, a produção de leite, produção de milho, de silagem, portanto, todos os alimentos. Então era essa vertente da agricultura ao serviço da lavoura, digamos assim? Não. É a horticultura, desde a produção de tomate, pepino, alface, laranjas... Da Associação Agrícola? Não, a nossa. Então eu estou a perguntar qual é o papel da agricultura relacionada com a pecuária? Okay. Será a produção de milho, a produção de pastagens, não é? Forragens e pastagens que estará associada à pecuária. Então a Associação Existente dedicava-se a essa área. Exatamente. A vossa associação que surge em 2012 trata de uma área completamente diferente e que estava descuidada. Exatamente. Estava abandonada, digamos assim. Exatamente, no fundo, o que antigamente nós chamávamos de agricultura era a produção da couve, do pepino, do tomate, portanto, desta outra vertente que é a horticultura. Dedicamos-nos também à fruticultura e, embora em menor número, porque existem poucos produtores cá, à floricultura. Mas a agricultura era muito familiar, não é? Muito ligada aos quintais, à pequena horta. Sim. Hoje em dia nós já temos infraestruturas industriais sim, no âmbito da agricultura e que servem mercados internacionais, inclusivamente, não é? Portanto, internacionais, penso que na área do ananás é o que acontece. Todas as outras ainda é uma produção muito residual e nós continuamos a importar grande parte daquilo que consumimos. E isto é uma das grandes preocupações da Terra Verde, é organizar o setor de forma a que os produtores de cá consigam produzir mais e importar menos. Posso lhe dizer que em termos de alho francês nós produzimos 20% daquilo que comemos. Em termos de brócolis e couve-flor, a mesma coisa. Portanto, há aqui um grande potencial de crescimento na horticultura e é para isso que nós estamos cá, para apoiar estes produtores em parcerias com entidades como grandes superfícies que mandem vir de fora, para evitar que eles mandem vir tanta coisa e consigam comprar aos nossos. Ainda assim, ajudar os nossos produtores a melhorar as técnicas de produção, portanto, a forma de tratar pragas, doenças, pronto, e por aí fora. A nossa agricultura, e esse nível, ao nível das frutas e das hortícolas, ainda tem ao seu serviço uma população idosa muito grande, ou nós já estamos a sentir que há muitos jovens a entrar nesse setor? É muito mais o impacto dos jovens neste momento do que as gerações mais idosas. Verifica-se ainda muitos pais e alguns avós a estarem ainda envolvidos na atividade, mas já com os filhos ou netos a gerir a exploração. E aí também permite que haja uma inovação, haja um investimento, uma preocupação diferente em termos de sustentabilidade, preocupação com o ambiente, produzir da forma como o consumidor quer, porque aqui, enquanto há uns anos atrás produzia-se porque se precisava de sobreviver, agora há uma preocupação muito interessante que é o que é que o consumidor quer e como é que eu posso responder àquilo que o consumidor quer. Portanto, nunca se pode dissociar estas duas partes porque elas estão diretamente relacionadas. Não é? E havendo jovens interessados ou interessadas, há terras disponíveis? É porque a divisão da terra, especialmente em São Miguel, era muito problemática há uns anos atrás. Digamos que a terra estava na mão de algumas famílias e por essa impossibilidade de se aceder à terra de forma fácil é que nós tivemos fluxos migratórios significativos nesta ilha. Como é que é esse processo hoje em dia? A terra já está mais dividida? Já há mais hipóteses de trabalhar a terra ou a terra ainda continua na mão de uma escassa minoria que dificulta esse mesmo acesso? A questão da terra é realmente um dos problemas que os jovens agricultores, e vou falar nos jovens porque são os que necessitam de ter uma área disponível para fazer um investimento, ainda que o nosso governo tenha apoios muito bons para um jovem agricultor, o facto de os terrenos estarem indisponíveis e serem muito caros faz com que eles à partida não consigam avançar.
Portanto, há muitos produtores, jovens produtores, que apesar de verem os seus projetos aprovados, não conseguem avançar porque não conseguem comprar os terrenos, portanto, por meios próprios, através das entidades bancárias, que nem sempre depois conseguem responder às necessidades do jovem agricultor ou da pessoa que quer investir na agricultura. Vê-se muito mais desta terra disponível relacionada com a pecuária, porque de facto eles conseguem ter rendimentos, formas de, através da família, um jovem agricultor aproveitar os terrenos do pai ou do avô e investir. Quando se trata de um jovem agricultor que não tem histórico na família da agricultura, nem terrenos, é um entrave muito grande e daí não avançarmos mais rapidamente no setor da horticultura. E qual é o estado da arte em termos de produtos biológicos aqui nos Açores? Como é que tem sido esta caminhada de sensibilizar os agricultores para a necessidade de não usar químicos que sejam prejudiciais e de investirem nesta agricultura mais biológica, mais saudável? Okay. A agricultura biológica começa a ter cada vez mais impacto nos Açores, começam a haver já algumas empresas e alguns investidores na área, ainda não é muito representativa. A verdade é que é uma dificuldade para os produtores saírem do ponto onde estão para avançarem para o biológico diretamente, porque são alguns dos requisitos dos cadernos de encargos, portanto têm que ser certificados e as certificações exigem determinados requisitos. O que nós verificamos é uma tendência dos produtores para produzirem de forma cada vez mais sustentável. Eu não posso fazer, não consigo fazer agricultura biológica já, porque até ao momento ainda não consigo controlar pragas, doenças, os meus terrenos eu não consigo fazer rotação de culturas porque tenho poucos terrenos ou pouca área e não me permite fazer isto. O que se vê é os produtores muito mais preocupados em usar menos pesticidas, linhas mais orgânicas, mais amigas do ambiente e, portanto, a própria legislação obriga também a que o produtor tenha estas boas práticas agrícolas. Hoje em dia já não produzem os seus próprios adubos de forma mais natural já com temos no mercado, aproveitamento. sim. Já há muito aproveitamento de material vegetal, há empresas que já têm substratos orgânicos, as próprias entidades e empresas vendem também gamas de produtos mais relacionados com a agricultura biológica e com resíduos zero. E, portanto, penso que no futuro, não muito próximo, estaremos perante uma agricultura muito sustentável. Para já ainda estamos a enverdar por este caminho. A sustentabilidade é uma preocupação do futuro e em termos de quantidade, será que algum dia nós vamos chegar ao ponto de sermos autossustentáveis, de não dependermos tanto do exterior? É porque acontecendo aqui um incidente, enfim, de natureza, das condições climatéricas ou algum incidente vulcânico, como é que nós vamos ficar? Nós nem precisamos ir por aí, porque basta uma greve nos barcos, nas transportadoras, para nós ficarmos com as nossas prateleiras vazias. E, portanto, isto é grave. É grave. Vendo grande potencial para aumentar as nossas produções, nós devemos concentrar-nos, apoiar os produtores a fazer mais e melhor, cada vez mais e melhor. Mas a agricultura tem vindo a adaptar-se a esses desafios e ao aumento exponencial da própria população a nível mundial. E já há técnicas novas de fazer agricultura sem necessidade da terra, por exemplo, na vertical. Sim. Já há experiências dessas aqui nos Açores? Sim, nós temos já, e hoje de manhã tive a oportunidade de ir visitar uma exploração, a OTM Verde, que investiu numa área de 13 mil metros quadrados de hidroponia, portanto, cultura sem solo. E não vem da água, sim, porque sem água as plantas não podem sobreviver sem terra, mas sem água não. Porque a água é o veículo de toda a nutrição para as plantas e, portanto, basta um descuido. E eu acho
que pode ser muito interessante e é muito interessante a hidroponia, mas é um laboratório autêntico. Então é água com aditivos, com nutrientes adicionados à água, sim, não é sim, água sim. natural? Não, então. porque nós, como seres vivos, não conseguimos viver só com água, temos que nos nutrir. As plantas, da mesma forma, precisam de nutrientes para sobreviver. As famílias têm entrado também nesta dinâmica da autossustentabilidade? Já há mais gente, famílias, indivíduos, a procurarem potenciar os seus quintais, as suas hortas, ou isso é só um trabalho feito ao nível dos agricultores? Não, há cada vez mais pessoas, e eu, como a trabalhar na Terra Verde, percebo isso. Há cada vez mais pessoas a entrar em contacto connosco, a fazer questões. Eu recebi um e-mail ontem a perguntar o que é que eu achava de uma planta que é utilizada para fins ornamentais, mas que tem grandes potenciais em termos de produção agrícola, pois substitui a batata, por exemplo, e é usada em outros países para esse fim. E qual é a nossa opinião de avançar com um projeto desses? A semana passada soube que há pessoas a produzir pitanga nos Açores, quiabo nos Açores, espargos verdes nos Açores. Portanto, isto é tudo novo, porque até à semana passada eu não sabia que havia já pessoas a produzir, mas já o fazem para casa. E que outros produtos novos é que têm sido integrados na nossa agricultura? Portanto, há muitas pessoas interessadas em produzir cogumelos, por exemplo, e o que resulta, nós trouxemos cá um formador do continente que veio cá ensinar como é que se faz e como é que se produz cogumelos, e uma das opiniões dele é que nos Açores podemos produzir cogumelos a custo quase zero. O cogumelo precisa de muita umidade. Muita umidade. E então temos a umidade aqui de graça, não é? Portanto, ele acha que, temos que concordar que este clima é fantástico para produzir N coisas. Por um lado conseguimos produzir cogumelos, por outro conseguimos ter papaias, por exemplo. Portanto, é muito engraçado perceber São produtos que vêm de pontos diferentes do planeta e que convergem aqui nas ilhas. Exato. As ilhas são mais propensas a algumas pragas, a algumas doenças, ou pelo contrário, por estarem no meio dos oceanos, são mais poupadas? São, portanto, muito propícias a doenças, essencialmente, devido à umidade. O facto de nós termos esse clima ameno, uma temperatura elevada e uma umidade muito elevada e uma temperatura boa, não é? Para nós, faz com que as doenças se sintam no seu paraíso e, portanto, se não houver uma proteção e boas práticas, é muito fácil pôr em causa uma... Proliferam com facilidade. Sim. E isto é muito bonito em termos biológicos, mas para um produtor pode significar um prejuízo. Eu creio que a senhora engenheira Sílvia sabe que este programa é muito visto nas nossas comunidades. E há sempre aquele sentimento de tristeza e de alguma perplexidade quando os nossos imigrantes levam produtos agrícolas e plantas e sementes, talvez não seja o problema, mas plantas com raízes e chegando aos Estados Unidos, ao Canadá, os serviços alfandegários não deixam passar essas espécies. Será que pode explicar à população que nos vê a partir dos espaços diaspóricos porque é que nós não podemos, porque é que os países proíbem esse tipo de entrada de espécies agrícolas e porque é que Portugal também se protege e não deixa entrar frutos e plantas? O que é que está aqui em questão? Tem a ver com as pragas e doenças, não é? Se nós abrirmos as fronteiras, neste caso, para todas as plantas que cá existem e levar para os Estados Unidos ou dos Estados Unidos trazer para cá, nós estamos a abrir as portas não só às pessoas, mas também às pragas que existem nos seus países. Se nós pudermos proteger os Açores, e eles fazem isso muito bem nos seus países, de pragas, nós estamos a proteger as nossas produções. Porque uma praga nova na nossa região, portanto, começará logo a causar prejuízos nas culturas
e depois nós temos um tempo que pode ser muito demorado a encontrar uma forma de a combater. E pode ser um problema de saúde pública. Também. Muitas vezes, com boas intenções, Exatamente. nós podemos estar a levar Sim. a um problema maior e uma doença maior. Então, com este ensinamento e com, e com este conselho, nós vamos dar por terminado este nosso programa, agradecendo à senhora engenheira, à minha querida amiga Sílvia Bulhões, que esteve aqui hoje connosco. Aos nossos telespectadores e telespectadoras, a saudação de sempre e não se esqueçam, sejam felizes. A Voz dos Açores, com Graça Castanho.